tempo? Já estamos na 9ª aula e desde a 5ª não nos vemos. Você esteve com a Babi durante as 3 últimas aulas e espero que tenha aproveitado muito. Pois bem, estou de volta e vamos falar sobre o Blender incolor e tudo o que ele pode fazer, tanto como solução como marcador. Há alguns equívocos ao que se trata do que o Blender é e pode ou não fazer. Neste vídeo, eu vou mostrar algumas técnicas que você pode usar com o seu Colorless Blender. Mas primeiro, precisamos esclarecer alguns princípios. Bom, o Colorless Blender, tanto como o marcador zero, como em sua forma de recarga ou Various Ink, é simplesmente a solução pura, onde o pigmento está ausente. Portanto, é a parte incolor da tinta do seu marcador. Então, por isso, ele não é uma borracha que vai apagar seus erros. Mas, mesmo que ele não realize a função de ferramenta mágica, ele pode fazer algumas coisas realmente divertidas e importantes, que acrescentam muito em nossa arte. Com o Colorless, você pode clarear as cores, empurrar a cor, modificar a cor para mais clara. São ótimos para efeitos especiais, além de combinar cores. O Copic Incolor Blender tem tantas formas diferentes de ser usado que eu tive dúvidas em o que mostrar neste vídeo. Então, vou fixar esta aula e mostrar como usar o marcador número 0 e a solução, mostrando o básico que você pode fazer, como também mostrar alguns pequenos truques para criar texturas e efeitos. Então, preste muita atenção, porque eu agora vou mostrar coisas interessantes. Como tenho muito para mostrar, eu trouxe as tinturas já prontas para a gente já utilizar. O meu marcador Colorless Blender e a minha solução, que vocês estão vendo aqui. Nessa primeira imagem, eu vou mostrar como o Colorless permite que você mova a cor ou altere a aparência da imagem. Ele pode empurrar a cor para dentro da imagem, reorganizando o seu trabalho. Assim. Isso é simples e muitos conhecem essa façanha. Por isso, dizem que ele é uma borracha. Mas, na verdade, ele está apenas empurrando a cor para onde deveria estar. Se o borrado ainda permanecer fora das linhas, deixe secar e tente novamente. Algumas cores podem precisar de mais tentativas, mas qualquer erro terá uma grande melhoria quando você aplicar este produto para este fim. Agora, nesta segunda imagem, eu vou mostrar que também podemos fazer o contrário. Eu posso empurrar a cor para fora, criando um efeito interessante. Se eu continuar a aplicar o Blender, vamos ter um efeito assim. Para não demorar muito, eu já comecei a fazer este efeito na imagem. Isso acontece porque a pigmentação é manipulada pelo Colorless para fora da imagem. Então, dá essa impressão de que a lua está brilhando. Por enquanto, isso é bem simples. E agora, vamos continuar com o que o Blender pode fazer. O Blender também é ótimo para uma variedade de técnicas divertidas. Eu posso usar a caneta para remover um pouco de cor em uma área qualquer, a fim de criar destaques, como é o que eu estou fazendo aqui. Estou criando um aspecto de muro nessa imagem. Repare que eu estou usando a ponta mais grossa do meu marcador, para poder fazer com mais veracidade esse aspecto.
Você já deve ter visto esse exemplo em alguma revista ou em outros vídeos, mas é sempre bom refrisar. Passando para a outra imagem, se você passar por cima de toda a área colorida ou apenas da onde você quer clarear, o marcador zero vai tornar o tom mais claro. Perceba como o meu coração está ficando. Aonde eu estou passando o meu marcador, ele está ficando mais claro. A cor que eu usei nesse coração foi o R22. Dá para notar a diferença? Continuando os nossos exemplos com o marcador zero, você pode clarear as cores mais saturadas, como as dos grupos 0, 1 e 2, e criar a aparência de transparência. Isto é perfeito para balões, gotas d'água, vidraças, mas tome muito cuidado, porque o Blender pode levar a sua cor para fora da imagem. Vai fazer com que ela expanda para fora da sua imagem, borrando. Então, tome cuidado para não aplicá-lo com demasia. Você pode usar o Blender também para remover a cor de padrões, de acordo com os padrões de interesse que você tenha. Por exemplo, você pode criar bolinhas, fazer listras. Este efeito é ótimo para aplicar nas roupas dos personagens. Você pode criar o que vier à sua imaginação. Agora, relembrando, na aula 5 sobre técnicas de coloração, para criar uma coloração suave, eu utilizei o Blender em primeiro lugar. Eu passei o Blender no fundo da imagem e em seguida eu utilizei a cor que eu desejava suavizar. Você se lembra da quinta aula? Pois bem, é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu passei o meu Blender e agora vou adicionar a cor que eu quero deixar suave. Isso. Muito bem. Agora vou passar para a minha última imagem, o meu ursinho fofo. Adorei esse ursinho. Se você usar a técnica flicking que a Babi explicou, você pode criar efeitos realistas em peles de animais, como é o que eu estou procurando mostrar aqui agora para você. Com movimentos suaves e rápidos, você vai passando na sua imagem e aí vai aparecendo os pelinhos. Eu não vou me estender muito nesse exemplo, mas eu prometo que as imagens estarão na parte escrita desta aula. Assim você poderá ver melhor cada exemplo. Pronto. Eu vou deixar de lado meu marcador zero e vou passar agora para o líquido, para o Various Ink, para criar efeitos de textura. Lembre-se que para fazer qualquer efeito de textura em sua imagem, ela precisa estar seca. Eu tenho aqui outra ficha de prática colorida para lhe mostrar efeitos de textura com a utilização de alguns materiais de apoio. Vou criar texturas nessas imagens usando a solução do Blender e diferentes tipos de tecido. Sabemos que a solução move a cor, então quando você adiciona um pouco de Blender em um pedaço de pano, um pedaço de lã, de jeans, uma toalha velha, juta, etc. Quando você pressiona o pano ou o tecido úmido em seu projeto colorido, a imagem vai assumir a textura de qualquer que seja ela. Esta é uma ótima maneira de criar aspectos de jeans, de lã ou mesmo para criar pele de animais texturizada. Então, para demonstrar alguns desses efeitos, eu tenho aqui um pedaço de jeans, uma gaze, um pincel, um borrifador, um stencil e um carimbo. Para mostrar
quão variada é a possibilidade de efeitos com esse blender. Então vamos ver. Eu vou molhar meu tecido jeans com líquido e depois vou deixá-lo em contato com a parte em que eu quero texturizar. Dessa maneira. Repare, à medida que o blender seca, a textura do jeans aparece na imagem. Eu vou fazer a mesma coisa com a gaze. Vou molhar. Eu separei um pouco as fibras dela para poder dar um aspecto de pelagem. Então, eu molhei a gaze com o meu blender e vou apenas encostar na minha imagem, desta maneira. Espero secar um pouquinho e pronto. Se você quiser, pode usar qualquer tecido ou textura para dar veracidade às suas imagens. Com o pincel embebecido, agora no líquido, você pode fazer o que quiser. Desde escrever, desenhar, pode fazer o que você quiser e a sua imaginação permitir. Eu vou escrever o meu nome nessa imagem. Pronto. Olha só o que um pouco de líquido em um borrifador pode fazer. Dentro desse borrifador, eu tenho um pouquinho do líquido do Colorless e vou borrifar sobre a minha imagem. Isso fica lindo em fundos de trabalhos. Se eu borrifar um pouco do blender no carimbo que eu tenho aqui agora e aplicar este carimbo molhado na minha imagem, eu vou criar este efeito aqui. Agora, outro exemplo bem interessante, com o stencil. Eu posso tanto usar no stencil o pincel quanto o borrifador. Mas eu acho bem interessante, como o meu stencil é borboleta, eu vou usar o meu pincel, para você poder ter a noção de como vai ficar. Muito bem. A gente tem que esperar sempre secar um pouquinho para poder ter a noção de como vai ficar o trabalho. Então, mais uma vez eu vou dizer que na parte escrita eu vou colocar as fotos postadas. Então, agora depois de tantos modelos e exemplos, vou finalizar ou deixar uma tarefa de casa que nada mais é que você se divertir com o seu blender. Teste as texturas, crie novas e depois nos mostre na galeria do grupo. Se você quiser e se tiver dúvidas, nos pergunte. Na próxima lição, vamos entrar na questão de fonte de luz ou iluminação. Deixarei você com a Babi e em seguida daremos início à coloração de imagens. Até lá e muito obrigada!